início em 1976, com padres vindos da Itália, padre José Bugatti, padre Franco Pandini, irmão Ângelo, e depois foram se somando outros missionários. Padre Franco ficou muito conhecido nessa cidade, depois padres brasileiros, padre Vitor Nardelli, e por último um padre que marcou muito esta casa foi o padre Lívio Bosetti. Mas com esses padres também se somaram muitos colaboradores, uma diretoria de apoio que desde o início trouxe força, motivou esses religiosos para que esse trabalho pudesse ser desenvolvido. E qual é o objetivo desse trabalho? Nasceu na Itália, pós-guerra, após as doenças, as pestes, e lá um padre via as crianças na rua, os jovens sem trabalho, sem profissão. Então ele começa uma pequena casa com 3 crianças. A obra se desenvolveu na Itália, por mais de 20 cidades, pelo menos umas 50 casas de apoio a esses jovens com oficinas. Depois teve a ideia também que a missão se expandisse pelo Brasil. E em 76 aqui os padres chegaram nesta cidade de Ponta Grossa. E hoje o Instituto tem uma estrutura fantástica, muito boa, muito bem conservada, mas no início não era assim. Aqui era um posto, alguns diretores presentes hoje estavam no início, acompanharam como foi a edificação desta casa. Eram apenas 2 ou 3 casas, muito simples, no meio do posto, e iniciou com 3 meninos. Mas pouco a pouco essa obra foi crescendo. E no meio disso, claro, encontrou-se a dificuldade, encontraram as dificuldades financeiras, mas Deus nunca esqueceu, Deus providenciou tudo. E pouco a pouco, de 3, 4 meninos, foram para 40, 50, 150 crianças atendidas aqui no Instituto. E essas crianças vinham da onde? Da redondeza, das periferias. Eram crianças que passavam fome. Hoje nós não temos mais crianças que passam por essa dificuldade material. Temos outros problemas mais graves ainda. Mas na época era isso que se encontrava. Além do abandono familiar, agressão física. Então é esse o tipo de trabalho, esse é o público que nós visualizamos e buscamos dar este apoio. E hoje, como está o Instituto? Que trabalho que nós fazemos? Hoje nós temos um atendimento, eu digo, somando direto e indiretamente 250 crianças e jovens. Desenvolvemos 3 tipos de serviço. O abrigo, que são para aquelas crianças que perderam o vínculo familiar, ou seja, não tem mais um pai, não tem mais uma mãe, ou se tem, ele não tem condições de voltar para casa, encontra vários problemas marcados pela droga, pela agressão, pela prostituição. Então tudo isso faz com que eles elegeram esta casa para crescer, para se desenvolver. Outro serviço que iniciou há 2 anos atrás foi o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou seja, é o contraturno, crianças dos nossos bairros que vêm durante o dia. E aqui é oferecido a escola, meio período, as refeições e à tarde uma série de atividades que vai desde a parte do lazer, esportes, natação, informática, teatro, artesanato e tantas outras oficinas. Porque nós acreditamos que ajudando essas crianças, formando esse jovem, a nossa sociedade se tornará muito mais bela, muito mais bonita. É oferecer dignidade a esse ser humano, a essas crianças que às vezes foi roubado. Cada um deles tem uma história muito triste. Quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho com eles demonstram esse sofrimento. Muitas vezes, através até da própria agressão, a não aceitação, que o coração é bastante ferido. Então não é um trabalho que se faz a curto prazo. Levamos anos para ajudar esse jovem, esta criança, a aceitar uma nova oportunidade, uma proposta de vida diferente. Então, eu olhando a história dos 40 anos, nós temos que agradecer muito e falar em primeiro lugar a Deus, porque chamou os missionários para essa missão. Aos padres que aqui acreditaram, e que com eles se somaram tantas pessoas que nós chamamos de amigos,
e benfeitores que acreditaram e que acreditam muito no trabalho do Instituto João 23. Nós padres, os amigos, os benfeitores sempre estão de passagem, mas aqui as crianças, os jovens sempre se farão presente nesta casa. Por isso que vale a pena. Por isso que hoje nós escolhemos essa data para tomar um café com vocês e partilhar um pouco dessa história, porque nós precisamos conscientizar mais as pessoas da nossa cidade que vale a pena ajudar esses meninos e esses jovens. É melhor construir escolas, é melhor apoiar uma criança numa entidade do que mais tarde a gente vê ela numa prisão ou às vezes no cemitério, como muitas vezes nós temos presenciado adolescentes e jovens que vão por isso. Então eu gostaria muito de pedir a vocês que, com a ideia, como jornalista, vocês também possam buscar um jeito de conscientizar a nossa população. O Instituto se desenvolveu com apoio, eu digo 70% da Itália. Hoje não é mais assim. Hoje somos nós, brasileiros, com os nossos diretores, que promovemos eventos, jantares, almoços festivos, para que a obra continue. Nós não queremos parar nos 40 anos, nós queremos construir mais 40, porque aqui nós olhamos 40 anos, nós encontramos histórias de sucesso. Depois, no depoimento a seguir, os diretores vão falar mais sobre essa história. Um ex-aluno vai dar um depoimento, por que ele entrou, o que significou a vida dele, o que serviu o Instituto, o que estimulou e o que é até hoje. É um exemplo, mas são muitas histórias de sucesso que foram plantadas, que foram acreditadas aqui nesta entidade. Então, olhar os 40 anos é ter um olhar de gratidão. Olhar para o futuro é ter um olhar de esperança, de participação, de colaboração. Tudo que vem do Instituto, toda ajuda, é bem-vinda. Como é que nós mantemos essa entidade? Através de bazares, através da colaboração da diretoria de apoio. Então, tudo isso nos enriquece. E o mais importante é que isso nos cria motivo de continuar esse trabalho. Mas o trabalho do Padre Fácil no dia a dia não é fácil. É um trabalho que desgasta. As pessoas que trabalham com isso sabem o quanto é difícil você pegar um menino que tem uma situação bastante difícil e trabalhar todo dia, fazer com que ele entenda, porque ele já vem ferido, ele já vem machucado. Então, por isso que eu elejo esses 40 anos como um bem plantado nesta cidade. Valeu a pena esses 40 anos, porque o bem que fez na nossa cidade nós sabemos descrever. Quantas crianças, quantos jovens passaram por aqui? Milhares. Eu acredito que passam de 12, se aproxima de 15 mil crianças e jovens atendidas. E queremos continuar, sem dúvida nenhuma. Se de 10 pessoas, entre 10 jovens, a gente conseguir salvar um, eu sempre falo isso, valeu a pena, fez diferença na vida dele, mas não só na dele, fez também diferença na sociedade, na nova família que ele vai construir. É um cidadão de bem que vai circular na rua, é uma pessoa de confiança. Então, por isso, vale a pena sim a gente dar continuidade. Eu quero aqui já acabando a minha fala, depois vamos iniciar o café. Durante o café, outros depoimentos serão aqui dados. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, mas também, com muito carinho, a alguns colaboradores que nos ajudaram a montar esse evento, a comemoração do Instituto, que não acaba hoje, que ela se estende. Por exemplo, dia 24 de abril, nós temos um coquetel, o lançamento de um livro dos 40 anos do Instituto, que foi escrito por ex-alunos, por pessoas que estavam na data da fundação, por depoimentos dos padres que aqui passaram. Então é um livro que ficou muito bem escrito, um livro feito que demonstra bem o que é a vida do Instituto João 23. Será lançado no dia 24 de abril, às 18 horas temos a missa solene e logo após um coquetel marcado pelo lançamento do livro e também o selo comemorativo. Nós temos foi criado uma logo
E depois teremos outras festividades, estamos buscando reunir os ex-alunos que passaram por aqui, aqueles que temos contato, também para que a gente possa sentar com eles e ouvir um pouco da história, o que eles estão fazendo, o que eles construíram, para que serviu o Instituto João 23 no período e na vida deles, o que está se repetindo hoje. Quero agradecer esse apoio que tivemos com muito carinho do Manuel, da Cássia, da Casa da Comunicação, que eles se envolveram de uma maneira e conquistaram outras pessoas para que um pequeno vídeo, ou 2 vídeos, estão sendo produzidos para nos ajudar nesta campanha. Rádio Mundi, CL Painéis, Star Painéis, a Casa da Comunicação já é ligada e outras empresas que pouco a pouco estão nos apoiando na realização dos 40 anos. Eu quero encerrar aqui esta minha fala, agradecendo sempre este apoio que vocês também dão ao Instituto João 23 através da comunicação, da informação. A nossa casa, vocês serão sempre bem-vindos, porque nós também digo que precisamos do apoio de vocês para que esta obra, para que esta missão, ela seja bastante conhecida na nossa sociedade. Muitas pessoas não conhecem, não sabem da história do Instituto João 23. Por isso, com esse apoio, com essas ideias que vocês podem trazer a nós conseguimos com certeza atender mais crianças, mais jovens nesta casa. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, que abençoe os alimentos que vamos comer e vamos celebrar junto esses 40 anos, porque todos vocês fazem parte da nossa história. Muito obrigado. Pela cobertura que vocês têm nos dado durante todos esses anos. Sempre que nós precisamos de alguma coisa, vocês estão sempre solícitos em atender na divulgação. Quero também, em nome da diretoria, agradecer ao Instituto pela oportunidade que nos dá, de que nós podemos servir, porque com certeza nós recebemos muito mais do que nós doamos aqui. E o Instituto aqui tem uma particularidade, em virtude nossa diretoria, conta com bastante pessoas, fica muito fácil o trabalho. O Instituto é uma entidade muito abençoada por Deus, porque tudo que nós nos propomos fazer fica, de certa maneira, fácil pela colaboração de tantas e tantas pessoas que participam. Nós somos mais ou menos 60 membros da diretoria, todos atuantes. Então, quando você divide esse trabalho, fica realmente fácil de conseguir as coisas. E uma coisa que a gente gostaria de salientar é por que o Instituto funciona tão bem e às vezes tem uma diferenciação de algumas casas assistenciais. É pela participação do Instituto como igreja. Vocês da empresa também sabem a importância que a Igreja Católica teve na colonização do Brasil, né, todos os setores, no crescimento desse país. E aqui no Instituto não é diferente. As coisas aqui acontecem de uma maneira tão agradável, tão fácil, justamente pela bênção do Divino Espírito Santo que conduz não só aos padres, mas a todos nós, porque realmente a gente vê que da maneira que a gente coloca as coisas, do jeito que as coisas acontecem, tem sempre a mão de Deus. Eu fiquei aqui de 97 até aproximadamente 2009. Eu entrei com 6 anos, saí aproximadamente com 18 para 19 anos. E aqui eu tive acesso a instituições de ensino particular, tanto de segundo grau, tive acesso à escola de música, acesso a curso de padaria, várias outras formações paralelas que serviram para a minha formação de pessoa que eu sou hoje. Quando foi em 2009, eu optei por sair daqui para poder buscar uma formação mais técnica voltada para a minha área. Hoje eu sou engenheiro eletricista, me formei em 2014, fiz questão de convidar aí muitos dos meus amigos que moraram aqui comigo para a minha formatura. E hoje eu só tenho a agradecer a instituição. Hoje sou pai de família também, meu filho agora está com 4 meses. E eu sei que boa parte dessa formação de caráter, da formação social que eu tive, eu devo ao Instituto. Basicamente seria esse meu depoimento. Já tive a oportunidade, esses dias atrás estava brincando com o meu gerente, tudo que eu sonhava para a minha vida a longo prazo, eu já realizei com 25 anos. Porque eu sonhava, sonho besta, né? Vocês que muitas vezes vocês vão ver,
né? Nossa, que sonho fraco, né? Mas eu sonhava em andar de avião, por exemplo. Já consegui andar de avião. Eu sonhava em conhecer o exterior. Eu fui para fora pela minha empresa, fui aprovar um equipamento. Conheci a Europa, alguns países lá como Holanda, Bélgica, Alemanha. Sonhava em ter alguns bens materiais, né? Que para muita gente não é sonho, né? Chega nos 18 anos, o pai vai lá e dá, né? Eu consegui conquistar meu carro, minha casa, tenho minha moto. E isso são meros frutos do que eu aprendi aqui. Hoje sou uma pessoa multifuncional. Eu acho até meio estranho, porque hoje em dia a criança não pode varrer, não pode carpir. Pô, desde que eu entrei aqui, eu aprendi a varrer, carpir, cortar lenha, afiar um machado. E questão de disciplina, né? Pô, aqui se você chegasse um pouquinho mais tarde, você ia ser o último a comer. Lá na tua casa, a criança chega lá e quer comer primeiro. E ainda escolhe o que vai comer, né? Então, por isso que eu realmente acredito que essa disciplina, na época a gente não gostava muito, eu falo que a gente ficava bravo, mas só chega um pouco mais tarde, eu não posso comer. E hoje eu vejo que isso serviu para mim como profissional. Hoje eu trabalho numa multinacional, tenho um certo reconhecimento lá dentro, em virtude dessa postura diferenciada aí que eu aprendi na instituição. Então, só tenho também, Padre, agradecer esses 40 anos, eu fiquei 12 aqui dentro, e sei que dos 40, os 12 foram os que mais me serviram, mas que também formou muito mais pessoas. Muito obrigado a todos aí que participaram, Dr. Geraldo, todo o pessoal aí que deram muito apoio. Não vou lembrar e citar o nome de todo mundo, mas todo mundo aqui sabe o apoio que deu para nós, né? Então, muito obrigado a todos.